Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular em crochê. O meu tapete tem 55 centímetros de largura, 78 de comprimento, mas no vídeo eu ensino você a fazer com o comprimento e largura que você precisa. Para essas medidas eu utilizei 600 gramas do fio Barroco Max Color número 6 da Círculo e essa aqui é a cor 7603. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Círculo Soft, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa dos materiais e vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras para facilitar o seu trabalho. É bem fácil, é só você clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço que abre o menu com todos os capítulos para você ir direto na parte que você precisa fazer. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou introduzir a agulha debaixo do fio, vou girar no sentido horário para formar uma laçada. Vou segurar a laçada, buscar o fio, passando dentro da laçada já forma a primeira corrente sem precisar fazer nó. Esse ponto é feito em múltiplo de 3, por isso eu posso adicionar de 3 em 3 correntes até atingir a largura ou o comprimento que eu preciso. Então já tenho a primeira corrente, vou fazer mais duas, então 3 correntes. Posso adicionar de 3 em 3 correntes, 2, 3. E assim eu posso adicionar quantas correntes for necessário para formar o trabalho. Completei um total de 72 correntes, mas como eu disse, esse ponto é feito em múltiplo de 3, então você pode acrescentar ou diminuir 3 correntes que dá certo também. Após completar o total de correntes, veja que eu vou ajustar a laçada na agulha para não deixá-la muito solta e vou trabalhar os pontos baixos pegando no avesso da corrente. Na frente da corrente nós temos 2 fios e no avesso nós temos somente um fiozinho. Dá para ver ele mais fácil assim, olha. Segurando a corrente desse jeito, dá para ver o fio sozinho aqui na parte do avesso desse cordão inicial. Então eu vou trabalhar os pontos baixos pegando nesse fio para facilitar, para ficar exatamente igual ao início e final do tapete. Então com a laçada bem ajustada eu vou voltar na segunda corrente, pegando o fiozinho do avesso. Para ficar mais fácil você pode introduzir a agulha pegando os dois da frente e depois girar o trabalho para ficar só com o fio do avesso na agulha. E assim você faz o primeiro ponto baixo. Vou na próxima corrente, vou fazer do mesmo jeito. Vou pegar somente o fio do avesso. Olha, fica somente um fio, faço ponto baixo. É diferente pegar somente o fio na parte de cima aqui do ponto. Olha, ele fica abrindo um pouco mais, então o fio do avesso é um pouquinho diferente. Por isso eu vou fazer todos os pontos baixos pegando o fio do avesso. Já estou chegando no final do cordão, fazendo ponto baixo em todas as correntes. Veja que eu estou fazendo na penúltima corrente. Na última corrente eu vou fazer pegando somente um fio. É uma corrente sem fazer nó, então vou pegar somente o fiozinho de cima, não preciso me preocupar em pegar o fio do avesso. Faço ponto baixo na última corrente, os dois fiozinhos de baixo vão formar a base do ponto do mesmo jeito e assim eu tenho a primeira carreira toda em ponto baixo. Um pouco mais à frente eu vou explicar para você como calcular a quantidade de correntes para fazer a base do trabalho aí com o comprimento ou com a largura exata que você precisa. Para fazer a próxima carreira eu vou começar fazendo 2 correntes antes de virar o trabalho. Vou laçar o fio na agulha e vou virar deixando o fio na frente da agulha, desse jeito, pronto para fazer o próximo ponto alto. Sem contar o último ponto, que já temos aqui 2 correntes formando a altura do ponto, vou pular 2 pontos de base, vou no terceiro, olha, 1, 2, vou no terceiro, vou fazer ponto alto. Uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou voltar no primeiro dos 2 pontos que eu pulei, 1, 2, vou voltar no primeiro e vou fazer ponto alto também. Essa primeira carreira vai ficar assim, com um ponto cruzado normal, só que com uma corrente de espaço aqui entre um ponto alto e outro. Não se preocupe aqui com o primeiro ponto alto, que no final da próxima carreira ele vai ficar correto também. Vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos, tem que tomar cuidado para não contar com esse, olha que já tem o ponto alto. Então, 1, 2, vou no terceiro,
faço ponto alto. Uma corrente de espaço, vou voltar no primeiro dos dois que eu pulei para fazer ponto alto também. Muita gente fica em dúvida de onde introduzir a agulha para fazer o ponto alto. Então veja que eu lacei o fio na agulha, vou pular 2 pontos, vou no terceiro, já tem a cavidade assim para introduzir a agulha, mas se você tiver dúvida, dê uma olhada que precisam ficar 2 fios assim na parte de cima. Aqui eu posso fazer o ponto alto normal. Uma outra dica bem importante, vou completar aqui, olha, fazendo uma corrente, vou fazer mais um ponto alto, então voltando no primeiro ponto que eu pulei, mas eu vou deixar uma dica para os pontos não ficarem soltos aqui entre um ponto cruzado e outro. Essa laçada da agulha, se você deixar ela muito solta, eu vou fazer com ela solta para você ver o resultado. Vou deixar ela bem frouxa, vou pular 2 pontos e vou fazer o ponto alto. Você vai ver que aqui, olha, no ponto alto fica feio, desse jeito, esse buraco enorme no alto do ponto. Então, para não acontecer isso, é só deixar essa laçada bem ajustada, assim como eu fiz na hora de fazer o primeiro ponto baixo. Veja que eu deixo bem ajustado, vou laçar o fio na agulha, pular 2 pontos, vou no terceiro e faço ponto alto. Uma corrente de espaço. Já no ponto cruzado, a dica é, quando buscar a primeira fase do fio, não alongar ela muito, senão ele fica muito solto esses fios aqui na base do ponto. Deixa ele mais ajustado, faça a primeira fase do ponto, depois sim, ajusta a altura do ponto alto e completa. Então eu vou seguir repetindo, olha, pulando 2 pontos, faço um ponto alto, uma corrente de espaço, é importante não esquecer, volta no primeiro dos 2 pontos que você pulou e faça ponto alto. Vou fazer assim até chegar no final da carreira. Lá eu mostro para você como deixar ela exatamente igual ao início. Já estou chegando no final da carreira e se você fez tudo correto, veja que temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Dá para contar aqui em cima. 1, 2, 3, 4 pontos. Vou pular 2 pontos, vou no terceiro e vou fazer o ponto alto. Até aqui, normal, vou fazer o ponto alto e uma corrente de espaço e vou fazer o ponto alto cruzado, voltando então no primeiro dos 2 que eu pulei. Ficou sobrando só um ponto baixo aqui na base do trabalho, então sem fazer corrente de espaço, eu vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto, pegando então o último ponto baixo que sobrou e assim, no início e no final da carreira, temos um ponto alto. Lembra que no início eu fiz 2 correntes para formar o primeiro ponto alto. Ele está um pouco tombadinho assim, mas quando completar a próxima carreira ele vai ficar correto também. E assim eu termino a segunda carreira. Vou começar a próxima carreira e toda vez que eu termino a carreira de ponto cruzado, eu preciso voltar fazendo ponto baixo. Então, vou começar fazendo uma corrente, vou trazer o fio para frente, virar o trabalho, e vou voltar no último ponto alto, mas vou deixar essa laçada sempre bem ajustada, senão essa lateral vai ficar mais larga do que a outra, tá? Então deixa essa laçada bem ajustada na agulha, volta no último ponto alto, introduz a agulha pegando os 2 fios na parte de cima e faço ponto baixo. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo na direção de todos os pontos. Eu tenho ponto alto, corrente, ponto alto, mas todos têm a mesma aparência, tá vendo? Na parte de cima dos pontos. Então essa é a maneira de você observar e nunca errar a quantidade de pontos nessa próxima carreira. Veja que eu vou voltar então o fio para a agulha, vou no próximo ponto, pegando os 2 fios na parte de cima, faço ponto baixo. Entre os pontos cruzados nós temos uma corrente de espaço, então aqui eu não vou introduzir a agulha dentro da corrente. Vou pegar nesse espaço mesmo, olha, pegando entre os pontos cruzados e vou fazer um ponto baixo. No alto do ponto alto, pegando os 2 fios, faço ponto baixo. Entre os pontos cruzados não temos corrente de espaço, então já sigo para o próximo ponto, faço ponto baixo. Entre os pontos cruzados, em cima do próximo ponto alto. E assim eu vou seguir até o final. Se você fizer tudo de forma correta, no final o total de pontos baixos é igual à quantidade de pontos baixos aqui da primeira carreira. Lembra que eu comecei fazendo 72 correntes, mas voltei na segunda corrente para fazer o primeiro ponto baixo. Então na primeira carreira eu tenho um total de 71 pontos baixos. E aqui na próxima carreira também vamos terminar a carreira com 71 pontos baixos.
Já estou chegando no final da carreira, vou fazer aqui, olha, ponto baixo em cima do último ponto alto, isso do ponto cruzado. O próximo ponto alto é formado por duas correntes, então lembra que ele ficava um pouco torto, olha, meio tombado aqui para a parte de dentro do trabalho, mas eu vou fazer ponto baixo na direção da segunda corrente, vou introduzir a agulha na segunda corrente, e vou fazer ponto baixo, assim eu completo um total de 71 pontos altos nessa carreira, e essa lateral também fica perfeita. Tenho aqui então a terceira carreira pronta. Vou começar a próxima carreira fazendo duas correntes para dar a altura do próximo ponto alto, vou laçar o fio na agulha, só que dessa vez eu não vou trazer o fio para frente. Para que essa corrente fique na mesma posição dessa anterior para fazer o último ponto baixo na próxima carreira, eu vou virar o trabalho deixando o fio na frente da agulha. Assim, olha, as correntes aqui que formam o primeiro ponto alto já ficam na posição correta para quando eu for finalizar a próxima carreira. Essa é uma dica de ouro aí para deixar a lateral perfeita aqui do trabalho. Então veja que eu lacei o fio na agulha, vou pular 1, 2 pontos, vou no terceiro e faço o ponto alto. Até aqui, tudo parecido com a segunda carreira. Vou fazer uma corrente de espaço, só que dessa vez eu não vou voltar no primeiro dos dois pontos que eu pulei. Eu vou fazer o ponto alto nesse espaço que eu tenho aqui entre os pontos cruzados. E para isso eu vou laçar o fio na agulha, então vou voltar no espaço que eu tenho antes do ponto cruzado da carreira anterior, vou buscar essa laçada e deixar com mais ou menos a mesma altura que eu tenho no ponto que ficou aqui na diagonal, no ponto alto. Não vou alongar muito desse jeito, porque senão esse fio fica muito solto. Eu deixo mais ou menos com a mesma altura que eu tenho esse ponto alto. Deixa eu voltar, olha. Vou fazer com a mesma altura desse ponto. Então vou laçar o fio na agulha, vou trazer ele até mais ou menos essa altura e vou fazer a primeira fase. Deixo bem ajustado nessa altura, essa primeira fase. Alongo um pouquinho e completo a altura do ponto alto. Assim esses fios aqui não ficam soltos, atrapalhando aí o efeito do ponto. Sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou pular 1, 2, vou no terceiro e vou fazer ponto alto. Vou fazer uma corrente de espaço e agora eu vou fazer o ponto alto alongado, pegando aqui no próximo espaço entre os pontos cruzados e vou trazer até a altura desse ponto. Aqui eu completo a primeira fase e depois completo o ponto alto. E é exatamente assim até o final da carreira. Vou seguir repetindo o ponto sempre do mesmo jeito e já vai formando esse efeito. Vou fazer aqui mais uns 2 pontos para você ver o resultado. No avesso da peça ele já vai ficando, olha, com esse resultado ainda mais interessante, porque ele vai ficando torcido, mas os dois fios aqui ficam perfeitos, formando o efeito nesse ponto. Eu vou seguir assim até completar a carreira, do mesmo jeito. Pulando 2 pontos faço o primeiro ponto alto. Não esqueça de fazer uma corrente de espaço para depois sim fazer o ponto alongado. Já estou chegando no final da carreira, fazendo sempre do mesmo jeito. Vou fazer um ponto alto pulando 2 pontos, uma corrente de espaço, vou voltar aqui no espaço entre os pontos cruzados para fazer o ponto alto, esse mais alongado. E para fazer o último ponto alto, dessa vez, olha, eu não faço o ponto alto na carreira de ponto baixo. Eu volto na direção do ponto alto, onde eu fiz o ponto baixo da última carreira, para esse último ponto ficar com a mesma altura e deixar essa lateral perfeita. Então, vou laçar o fio na agulha, aqui está a direção do ponto baixo, eu volto um pouquinho mais abaixo, na direção do ponto cruzado, para fazer o último ponto alto. Assim o ponto alto fica com a mesma altura dos outros pontos e a lateral do trabalho fica perfeita. Veja que eu terminei então mais uma carreira. Vou começar a próxima carreira e agora eu vou começar a repetir. Vou fazer sempre a terceira e a quarta carreira, ou seja, uma carreira de ponto baixo e a próxima carreira eu faço com esse ponto cruzado mais alongado para dar esse efeito. Então só para relembrar, a carreira de ponto baixo eu começo fazendo uma corrente, e vou trazer o fio para frente para virar o trabalho e assim a lateral aqui fica perfeita também. Vou deixar bem ajustada a laçada na agulha, volto no último ponto alto e faço ponto baixo. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos
e na direção aqui da corrente que fica entre os pontos cruzados também. No final, teremos a mesma quantidade de pontos baixos que fizemos na primeira carreira. Então, independente do comprimento ou da largura que você fez, se ficar diferente é só você conferir. Essa carreira de ponto baixo vai ter sempre a mesma quantidade que fizemos na primeira carreira. Eu vou seguir fazendo essa carreira até o final, só para a gente relembrar como começa a carreira de pontos cruzados. Já estou chegando no final da carreira, vou fazer ponto baixo na direção do ponto alto cruzado, e para completar a quantidade de pontos, eu vou na segunda corrente, veja que ela já fica na posição correta para introduzir a agulha, e assim eu faço o último ponto baixo da carreira, deixando a lateral perfeita. E assim, olha, tenho novamente a carreira toda em ponto baixo, pronta para fazer a carreira de pontos altos cruzados. Vou começar a próxima carreira, ponto alto cruzado igual eu fiz na quarta carreira, então vou fazer 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha, e vou girar o trabalho deixando o fio na frente da agulha. Veja que eu só mexi o trabalho para facilitar a próxima carreira, né? Quando terminar, já temos as correntes na posição correta. Então, com o fio laçado aqui na agulha, vou pular 1, 2, vou no terceiro ponto, vou fazer o primeiro ponto alto. Aqui é só repetição, olha, fiz o ponto alto, uma corrente de espaço, vou voltar para fazer o ponto alto antes do ponto cruzado. Repetição da quarta carreira. Só para a gente relembrar, vou trazer o fio até a altura que eu fiz o ponto alto, o primeiro ponto alto desse ponto cruzado, e depois completa a altura do ponto alto. Sem fazer corrente de espaço, lacei o fio na agulha, vou pular 1, 2, vou no terceiro ponto, vou introduzir a agulha e fazer o primeiro ponto alto que vai servir de base para a altura do ponto cruzado. Uma corrente de espaço, vou voltar entre os pontos cruzados e vou fazer o ponto alto. Viu como é fácil? Não tem segredo. Aqui você pode seguir repetindo por quantas carreiras quiser, sempre do mesmo jeito. Uma carreira de ponto baixo e outra de ponto alto cruzado. Veja que eu estou só repetindo, fazendo sempre do mesmo jeito, um ponto alto, uma corrente, e volto na carreira anterior, no espaço entre os pontos cruzados, para fazer o ponto alto um pouco mais alongado e ir formando esse efeito. E eu estou fazendo também sempre do mesmo jeito, olha, faço uma carreira toda em ponto baixo, e depois volto fazendo esse ponto cruzado, e ele já vai formando esse efeito bem interessante, que eu gosto mais desse efeito aqui do avesso. Para o meu tapete, eu fiz um total de 37 carreiras com pontos cruzados. E não esqueça de contar essa primeira carreira, ela fica menos aparente, esse ponto cruzado, porque foi feito o ponto cruzado comum, os outros ficam aparecendo um pouco mais. Então, contando só os pontos cruzados, temos um total de 37 carreiras. O comprimento depende muito dos seus pontos. Essas 37 carreiras de pontos cruzados deu um total aqui de 62 centímetros de comprimento no meu tapete e eu utilizei quase 400 gramas de fio. Então, se quiser deixar o tapete desse jeito, dá para ter uma base aí de mais ou menos quantas carreiras dá para fazer com um novelo de 400 gramas. E agora eu vou ensinar para você como fazer o contorno com ponto baixo, mas veja que eu finalizei a última carreira voltando com ponto baixo. Então, a primeira e a última carreira está feita com ponto baixo, olha só. Na primeira carreira com ponto baixo, a última também. Assim, eu utilizo esse lado do tapete como o lado correto e o outro como o avesso, mas os dois lados do tapete ficam bonitos também. Então, após o último ponto baixo, veja que eu vou fazer uma corrente de espaço. Eu não vou utilizar essa corrente ao finalizar a volta, vou utilizar ela só para dar distância aqui para o próximo ponto. E eu vou fazer o próximo ponto no pé do último ponto baixo. Aqui, olha, no pé do último ponto baixo. Vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Na direção do X, assim onde temos esse espaço, eu vou fazer somente um ponto baixo também. Então, vou introduzir a agulha pegando dentro desse espaço, faço um ponto. Quando chega na divisão entre uma carreira e outra, eu vou fazer um ponto baixo no alto do ponto baixo, outro no pé do mesmo ponto. Então, são 2 pontos aqui nesse espaço. É fácil perceber onde introduzir a agulha. Vou introduzir a agulha para fazer o primeiro. Um pouquinho mais à frente, no pé do próximo ponto, eu faço o segundo ponto. No espaço que nós temos aqui entre as carreiras, eu faço somente um ponto baixo, 2 pontos na divisão. Um no alto do ponto baixo, outro
no alto do ponto alto, no pé desse mesmo ponto. 1, na divisão faço 2. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto, onde nós temos essa ponta de fio inicial. E aqui eu ensino para você como fazer o contorno e esconder essa ponta de fio também. Já estou chegando no canto e veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito. São 2 pontos na divisão entre uma carreira e outra. E vou fazer um ponto baixo entre as duas carreiras, né? Entre uma carreira de ponto cruzado e outra. Aqui, olha, no final eu preciso fazer um ponto baixo no alto do ponto baixo que eu fiz na primeira carreira. E o último ponto baixo eu faço na corrente, ou seja, no pé do ponto baixo, bem no cantinho do tapete. Desse jeito. Veja como vai ficando aqui. A carreira de ponto baixo fica toda igualzinha, não fica formando ondulação, não fica repuxando, os pontos ficam todos perfeitos. No canto, veja que eu fiz os 2 pontos baixos, né, que tem um no espaço entre um ponto cruzado e outro, 2 no que seria a divisão das carreiras. Agora eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, vou voltar no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto baixo, vou aproveitar para começar a esconder a ponta de fio inicial. Vou voltar no mesmo lugar e fazer um ponto baixo novamente para formar o canto do tapete, assim ele fica bem simétrico. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo em cada um dos pontos que eu tenho na primeira carreira. Como eu fiz os pontos baixos pegando um fio do avesso da corrente, então no alto desses pontos eu tenho assim os 2 fios exatamente igual ao que fica nos pontos baixos. Então eu vou fazer um ponto baixo para cada um desses pontinhos, ou seja, para cada um dos fios, só introduzir a agulha assim deixando 2 fios aparecendo e aproveito para esconder a ponta de fio inicial. Vou puxar para ajustar. E vou seguir fazendo, olha, ponto baixo em cada um dos pontos. Veja que eu estou fazendo ponto baixo, escondendo essa ponta de fio, não vai precisar amarrar, só esconder o máximo possível, depois cortar as sobras, e veja que vai ficando perfeito aqui esse contorno com ponto baixo. Nos próximos cantos é bem fácil, eu tenho vídeo aqui no canal ensinando sobre isso, então vou deixar o link aqui em cima, vou deixar na descrição também, assim você vai seguir o vídeo e fazer todos os cantos assim perfeitos para não ficar arredondado, tá? Então se você ainda não sabe fazer esse contorno, não deixe de visitar esse vídeo que eu deixei o link, deixei na descrição também, e se possível eu vou fixar ele nos comentários para você aprender com esse vídeo, porque eu ensinei de forma bem detalhada como fazer o contorno em cada um dos cantos. Nesse aqui, olha, quando chegar nesse canto eu vou fazer um ponto baixo no último ponto, depois eu vou fazer 2 correntes, faço novamente ponto baixo no mesmo lugar, depois eu faço um ponto baixo no pé do próximo ponto, aqui, olha. E aí eu sigo repetindo tudo que nós fizemos lá na outra borda, fazendo um ponto baixo aqui nesse espaço livre e 2 pontos baixos aqui na divisão entre uma carreira e outra. Um no espaço livre, 2 na divisão. E assim é só seguir fazendo todo o contorno. Eu vou fazer até chegar no final e lá eu mostro para você como completar o último canto, que é onde nós começamos a fazer esse contorno com ponto baixo. Já estou completando a volta, fazendo ponto baixo em todos os pontos de base. E eu preciso deixar esse canto exatamente igual aos outros. Veja que ele fica arredondado, mas eu preciso deixar ele perfeito, igual aos outros. Assim, olha, o canto bem simétrico. Todos os cantos ficaram assim. E eu vou ensinar então para você como deixar esse canto também. Lembra que eu comecei fazendo uma corrente de espaço e depois fiz um ponto baixo na direção aqui do pé desse último ponto e depois ponto baixo na direção desse espaço vazio. Então nessa última volta eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos baixos que eu tenho na última carreira do tapete. Vou fazer até o último. Ponto baixo nesse ponto, no penúltimo e no último ponto baixo também. Agora eu vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2. Vou voltar no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto baixo e vou fazer mais um ponto para completar o canto do tapete.
Para finalizar a volta, eu vou fazer ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz para começar esse contorno com ponto baixo. Então, veja que eu pego os dois fios na parte de cima, vou buscar o fio e passar em todas as laçadas, inclusive nessa da agulha. E assim eu completo a volta. Para fazer a segunda volta de ponto baixo, veja que eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto. É nessa corrente que eu vou finalizar a próxima volta. E o próximo ponto eu vou fazer pegando somente um fiozinho no avesso. Lembra que nós temos os dois fios na parte de cima? Vou pegar somente esse que fica mais embaixo. Se for a finalização com agulha de tapeceiro, é nesse ponto. Eu vou fazer isso, tá? A finalização com agulha de tapeceiro, então, nesse segundo ponto baixo, primeiro formado por corrente. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos, pegando somente o fiozinho do avesso para deixar esse detalhe na frente. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Chegando no canto, nós temos duas correntes formando o canto, né? Eu fiz todos os cantos exatamente iguais, então temos duas correntes formando cada um dos cantos. Veja que eu fiz os pontos baixos pegando somente o fio de trás, ele continua perfeito, a mesma quantidade de pontos. E aqui no canto eu vou fazer ponto baixo na primeira das duas correntes que estão formando o canto. Vou pegar também só um fio dessa corrente. Vou fazer um ponto baixo, vou fazer duas correntes de espaço, não volto no mesmo lugar, dessa vez eu vou girar o trabalho, mas vou fazer o ponto baixo na segunda das duas correntes que eu fiz no canto, ou na segunda corrente, e vou fazer ponto baixo também. Assim eu formo o canto novamente, temos duas correntes de espaço formando o canto, e vou seguir fazendo ponto baixo em cada um dos outros pontos, pegando também somente o fio na parte de trás para continuar com esse detalhe. Como todos os cantos são exatamente iguais, ou seja, temos duas correntes de espaço formando cada um desses cantos, é só você repetir do mesmo jeito em todos os cantos e ele vai ficar assim, simétrico novamente e perfeito com esse detalhe. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta e para ficar exatamente igual às laterais, eu vou fazer ponto baixo na primeira das duas correntes que formam o canto, vou fazer duas correntes, vou fazer ponto baixo na segunda corrente, aqui olha, na segunda corrente. O próximo ponto baixo fica no ponto baixo que eu fiz no mesmo lugar ao fazer o canto na volta anterior. E após esse ponto, eu faço o ponto baixíssimo na corrente e não nesse ponto de base, senão vai ficar com um ponto a mais. Lembra, eu fiz uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, então já vou finalizar com ponto baixíssimo nessa corrente, e assim eu completo a volta. E as duas laterais ficam com a mesma quantidade, na largura também as duas pontas do tapete ficam com a mesma quantidade de pontos baixos. Agora eu vou fazer as alças para fazer o bico de acabamento. E veja que eu finalizei com ponto baixíssimo no terceiro ponto. Tenho aqui 1, 2, no terceiro ponto eu fiz ponto baixíssimo. Vou devolver a agulha. Eu preciso começar a volta fazendo ponto baixo no quinto ponto de base. Se você quiser finalizar a volta fazendo o arremate dessa ponta de fio, então inicie a próxima volta no quinto ponto. Como nós estamos no terceiro ponto, deixa eu mostrar, olha, temos o canto, 1, 2, 3, 4, vou fazer ponto baixo no quinto ponto. Então, faço ponto baixíssimo no quarto ponto de base, pegando os dois fios na parte de cima, faço ponto baixíssimo, e depois faço ponto baixo, pegando no quinto ponto. Vou buscar o fio, temos duas laçadas, faço ponto baixo. Fiz ponto baixo no quinto ponto, então contando a partir do canto temos 1, 2, 3, 4 pontos. Quando completar a volta eu vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto, sobram 3 pontos para eu completar a última alça. Então após o ponto baixo eu vou fazer uma alça com 4 correntes. 1, 2, 3, 4, vou pular 1, 2, 3, vou no quarto ponto e faço ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntes, pulo 1, 2, 3, vou no quarto ponto e faço ponto baixo.
1, 2, 3, 4, pulo 1, 2, 3, vou no quarto ponto e faço ponto baixo. Esse tipo de bico de acabamento, para dar certo, o total de alças entre um canto e outro precisa ser número ímpar. E para dar certo esse bico de acabamento, a gente precisa contar os pontos, calcular a quantidade de alça e dividir certinho os pontos. Aqui no comprimento do meu tapete tem um total de 115 pontos baixos. Então, desse total, eu desconto 5 pontos, que é para garantir uma alça a mais, e também os pontos baixos que ficam nas pontas do tapete. E depois o restante eu divido por 8, porque 8 garante um total de 2 alças. No comprimento do meu tapete tem um total de 115 pontos. Então, o total menos 5 sobram 110. 110 dividido por 8 dá um total de 13,75. Ou seja, 13 vezes 8 dá 104 e eu tenho 110 pontos, significa que sobraram 6 pontos. Esses 6 pontos que sobraram eu vou distribuir eles em 6 alças ao longo do comprimento. Então as alças normais que eu preciso fazer são com 4 correntes pulando 3 pontos. Mas para utilizar os pontos que sobraram, eu preciso fazer 6 alças pulando um ponto a mais. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo no quinto ponto. Vou colocar um marcador aqui para ficar fácil a gente identificar essas 6 alças e você saber fazer exatamente igual. Eu não vou fazer as 6 alças diferentes assim seguidas, senão aqui um lado do tapete fica diferente. Eu vou distribuir elas ao longo do comprimento. Então, vou repetir aqui mais 3 alças assim com 4 correntes e vou depois fazer mais uma adaptação. Então, 1, 2, 3, 4 correntes, vou pular 1, 2, 3, vou no quarto ponto e prendo com ponto baixo. Vou fazer novamente 1, 2, 3, 4, vou pular 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo. Vou fazer a terceira alça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, vou no quarto ponto e prendo com ponto baixo. Agora eu vou fazer uma alça já adaptando o segundo dos 6 pontos que sobraram. Vou fazer a alça com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, vou prender no quinto ponto, 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo. E vou colocar um marcador aqui também. Agora deixa eu explicar mais uma vez. Veja que eu só pulo 3 pontos na alça com 4 correntes. Então, na alça que eu faço com 5 correntes, eu estou pulando um ponto a mais. Esse um ponto é um dos 6 que sobraram na minha divisão. Então, se no seu sobrar 4, 5, 6 pontos, você vai sempre pular, fazer essas alças assim, adaptando, correspondente à quantidade de pontos que sobrarem. Como eu disse, no comprimento do meu tapete eu vou fazer 6 alças assim. E o importante é que fique bem distribuído. Então eu vou fazer até chegar no canto, colocando o marcador, e eu mostro para você conferir e fazer exatamente igual no seu tapete. Mas o mais importante é que o total de alças entre um canto e outro seja ímpar, tá? Se você fizer com 4, 5 ou 6 correntes, não tem problema. Já estou chegando no canto, fazendo as alças, olha, com 4 correntes, mas eu fiz as adaptações. E como eu fiz a contagem aqui no final, dá certo. Vou pular 1, 2, 3, vou prender com ponto baixo no último ponto. E eu vou conferir cada uma dessas alças para você ver como ficou aqui o resultado. Veja que no início eu pulei 4 pontos e fiz o primeiro ponto baixo no quinto ponto de base. E depois eu fiz 3 alças com 4 correntes pulando 3 pontos. Então todas as alças com 4 correntes eu fiz pulando 3 pontos. E fiz uma alça com 5 correntes pulando 4 pontos. Todas as alças com 5 correntes também eu pulei 4 pontos para utilizar os pontos que sobraram. E fiz um total de 6 alças assim pulando 4 pontos de base. Depois eu fiz 3 alças pulando 3 pontos, uma alça pulando 4 pontos. 2 alças pulando 3 pontos, novamente uma alça pulando 4 pontos, essa já é a terceira. 2 alças pulando 3 pontos, a quarta alça pulando 4 pontos. 3 alças pulando 3 pontos, a quinta alça pulando 4 pontos. 3 alças pulando 3 pontos e fiz a sexta e última alça pulando 4 pontos, ou seja, utilizei os 6 pontos que sobraram na minha divisão. E para completar, eu fiz 4 alças pulando 3 pontos de base e deu certo aqui o total. Temos aqui um total de 26 alças, mas eu deixei também o espaço para fazer
a 27ª alça, ou seja, 26 alças. Quando eu completar, teremos 27 e o total, então, entre um canto e outro será número ímpar. E chegando aqui no canto, eu vou fazer então uma alça com 4 correntes para formar o canto do tapete. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou girar o trabalho e vou fazer ponto baixo no primeiro ponto, logo após as 2 correntes que formam o canto, vou prender com ponto baixo. Tenho então a alça do canto. E na largura do tapete eu vou fazer exatamente igual. Eu preciso fazer as contas antes, fazer a divisão, para ver se vai dar certa quantidade de alça. Uma dica bem interessante aí, se você tem dúvida ou se o seu tapete é muito grande, você precisa ter certeza quando chegar aqui no canto não ficar desmanchando para não sobrar e nem faltar pontos, é você riscar em um papel a quantidade de pontos e depois sair dividindo as alças para ver se vai dar certo quando chegar no canto seguinte, tá? Então, na largura do meu tapete, eu tenho um total de 73 pontos baixos. E lembra da conta? O total menos 5, sobram 68. 68 dividido por 8 dá 8,5, significa que sobram 4 pontos. Ah, você deve estar pirando aí com a quantidade de contas, então na descrição do vídeo tem mais detalhe, tá? Sobre essa conta. É porque 68 dividido por 8 dá 8,5, então 8 vezes 8 dá 64, e eu tenho 68 pontos, então 64 para 68 sobraram 4 pontinhos. Então vou até separar aqui 4 marcadores, porque a forma de fazer é exatamente igual. Significa que eu preciso fazer 4 alças com 5 correntes, pulando 4 pontos. Todas as outras com 4 correntes, pulando 3 pontos de base. Vou fazer até chegar no canto novamente para você entender que fica perfeito. Já estou chegando no canto novamente, fiz as alças adaptando conforme eu expliquei. Então, olha, pulando 1, 2, 3, vou no 4º ponto. Esse é o último antes do canto, formado por 2 correntes. Vou prender, vou aproveitar e fazer a alça do canto também com 4 correntes. E vou girar o trabalho e já prender com ponto baixo no primeiro ponto e já ficar posicionado para fazer a próxima lateral. Mas antes eu vou conferir com você como ficou então na largura do tapete. Veja que após fazer o canto, eu fiz 1, 2, 3 alças assim com 4 correntes pulando 3 pontos. E fiz a primeira adaptação, alça com 5 correntes pulando 4 pontos. Depois fiz 2 alças com 4 correntes e fiz a segunda alça com 5 correntes. 3 alças com 4 correntes, fiz a terceira alça com 5 correntes. 2 alças com 4 correntes, fiz a quarta e última adaptação, então alça com 5. E para completar, fiz 1, 2, 3 alças com 4 correntes, pulando 3 pontos. Aqui já é a alça do canto. Vou só conferir a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 alças, então, entre um canto e outro. O total é ímpar, significa que vai dar certo fazer o bico de acabamento também. Bem, vocês viram que eu fiz um comprimento e a largura. Agora, nas outras 2 laterais do tapete, eu vou só repetir. No comprimento do tapete, eu vou dividir exatamente igual essa primeira, ou seja, vou precisar fazer 6 alças pulando um ponto a mais. E, novamente, na largura do tapete, eu vou repetir 4 alças pulando um ponto a mais. Eu vou completar a volta e aí eu mostro para você como continuar fazendo o seu tapete. Já estou completando a volta, fiz 4 correntes para formar a alça do canto, vou prender com ponto baixo no primeiro ponto que eu tenho logo após o canto na volta anterior, e ficaram sobrando somente 3 pontos baixos, que é o suficiente para formar a última alça. Assim, essa lateral também vai completar com um total ímpar, né? O total de alças vai ser número ímpar. Só que essa alça eu vou fazer um pouquinho diferente. Se você quiser fazer as 4 correntes, finalizar com ponto baixíssimo, e fazer o bico com cor diferente, também pode ser. Mas se você quiser continuar com a mesma cor, a maneira mais fácil é fazer 2 correntes, laçar o fio na agulha e fazer ponto alto em cima do primeiro ponto baixo. Veja que eu vou introduzir de cima para baixo. E agora eu vou fazer o ponto alto, dosando aqui a altura desse ponto, para que a alça não fique muito comprida. Então, faço o ponto alto e assim já fica a alça completa, e o fio posicionado na metade da alça para começar a próxima volta. Antes de fazer a próxima volta, deixa eu mostrar para vocês que nessa lateral eu mostrei, né, as 6 adaptações, eu coloquei os marcadores, isso no comprimento. Na outra lateral do tapete também ficou exatamente igual. No comprimento nós temos 6 adaptações, aqui estão elas, e na largura 4 adaptações,
Assim, largura e comprimento do tapete com a mesma quantidade de alças, o tapete não vai ficar torto. Só que na próxima volta eu não preciso mais diferenciar a alça com 4 ou com 5 correntes. Então por isso eu vou tirar os marcadores e esquecer essas adaptações que eu não preciso contar com elas na próxima volta. Removi todos os marcadores e agora eu vou começar então a primeira volta de leques. Veja que eu finalizei fazendo um ponto alto e o fio já está posicionado na metade da alça. Então agora eu vou introduzir a agulha dentro da alça, vou buscar o fio para formar então a segunda laçada na agulha e vou fazer ponto baixo. Após o ponto baixo vou fazer uma corrente, vou laçar o fio na agulha e vou fazer um total de 6 pontos altos na próxima alça. Um ponto alto. A partir do segundo ponto, toda vez que buscar o fio, eu vou ajustar para que ele fique lado a lado. 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e vou prender com ponto baixo na metade da próxima alça. Ficou assim. Agora eu vou seguir repetindo assim até chegar no canto. Após o ponto baixo faço uma corrente, vou laçar o fio na agulha e fazer 6 pontos altos na próxima alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Uma corrente de espaço, prendo com ponto baixo na próxima alça. Chegando no canto, veja que eu vou fazer uma corrente de espaço. Na alça do canto eu vou fazer 6 pontos altos, vou fazer 3 correntes de espaço e depois mais 6 pontos altos, tudo na mesma alça. Por isso é importante, após fazer o primeiro ponto alto, nos próximos sempre ajustar, tanto para ficar lado a lado, quanto completar o ponto alto, puxar ele para o canto, para caber todos os pontos aqui sem ficar amontoados. Eu já recebi comentário perguntando como fazer os pontos no leque, né, para não ficar amontoado. E a dica é sempre ajustar, fazendo assim, olha, esse balanço aqui no ponto alto antes de completar, para que ele fique realmente lado a lado e não um em cima do outro. Já fiz 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha e vou fazer mais 6 pontos altos, tudo no mesmo lugar. Então eu só continuo do mesmo jeito, olha, ajustando um ponto ao lado do outro, não precisa pular espaço aqui dentro dessa alça e sempre ajustando para caberem todos aqui. 2, 3, 4, mesmo quando parece faltar espaço, se você ajustar, ele fica um ao lado do outro. 5, 6. Veja que eu fiz 6 pontos altos, 3 correntes, novamente 6 pontos altos, e não ficaram amontoados, ficou lado a lado todos os pontos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou prender com ponto baixo na próxima alça. E agora eu vou continuar normalmente. Uma corrente de espaço, na próxima alça eu faço 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma corrente de espaço, prendo com ponto baixo na próxima alça e vou seguir fazendo assim por toda a volta. No canto, sempre do mesmo jeito. Na hora de completar a volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo o último leque. Esse leque aqui do canto, olha, com 6 pontos altos, 3 correntes, novamente 6 pontos altos. E para finalizar, vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar a volta.
Só introduzir a agulha de cima para baixo e fazer o ponto baixíssimo passando em todas as laçadas. Assim eu finalizo a primeira volta de leques. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixíssimo na corrente que nós temos antes dos 6 pontos altos. E agora, pegando no mesmo espaço, vou introduzir a agulha, buscar o fio que vem do novelo, formando 2 laçadas, vou fazer ponto baixo. Ou seja, fiz ponto baixo no espaço de uma corrente que nós temos antes dos 6 pontos altos. Vou fazer um total de 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Se a sua corrente ficar muito apertada, você quiser fazer 7 correntes, pode ser também. Vou prender com ponto baixo no primeiro espaço de uma corrente que nós temos após a sequência de 6 pontos altos. A próxima alça eu vou fazer só com 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. E vou prender com ponto baixo logo após esse ponto baixo e antes da próxima sequência de ponto alto. Ficou assim. E agora eu vou seguir repetindo. Na direção dos blocos com 6 pontos altos, eu vou fazer uma alça com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E prendo com ponto baixo no espaço de uma corrente. Na direção do ponto baixo, eu faço uma alça com 3 correntes. 1, 2, 3. Chegando no canto, veja que eu vou fazer do mesmo jeito. Fiz uma alça com 3 correntes na direção do ponto baixo e na direção da primeira sequência com 6 pontos altos eu vou fazer uma alça com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou prender com ponto baixo no espaço de 3 correntes que nós temos no canto. Vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, para fazer uma alça menor. Vou prender com ponto baixo no mesmo lugar. Veja que temos uma alça com 3 correntes exatamente no canto. E agora eu vou fazer a alça com 6 correntes novamente para ficar na direção desse próximo bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou prender com ponto baixo no espaço de uma corrente. E na direção do ponto baixo vou fazer a alça menor com 3 correntes. Agora é só seguir repetindo por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta e aqui um erro muito comum é esquecer a última alça. Então veja que eu fiz uma alça com 6 correntes na direção do bloco, com 6 pontos altos, prendi com ponto baixo no espaço de uma corrente e para finalizar eu preciso fazer a alça com 3 correntes para ficar na direção desse primeiro ponto baixo. Então, para completar a volta, vou fazer 3 correntes e vou finalizar fazendo ponto baixíssimo no ponto baixo. Aqui, olha, no ponto baixo que eu fiz para fazer a primeira alça dessa volta. Faço ponto baixíssimo e assim eu completo mais uma volta de alças. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo em 3 das 6 correntes que nós temos logo à frente. Então, vou fazer ponto baixíssimo na primeira, na segunda e na terceira corrente. Agora, eu vou fazer ponto baixo pegando dentro da alça e assim esse ponto baixo fica bem centralizado. Sem fazer corrente de espaço, eu vou laçar o fio na agulha e na alça de 3 correntes eu vou fazer 4 pontos altos. 1. Aqui vale aquela dica novamente de ajustar o fio antes de completar o ponto alto para ficar lado a lado. 3. 4 pontos altos. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 pontos picô. Para cada ponto picô eu utilizo 3 correntes. Então, para fazer o primeiro ponto picô, 1, 2, 3 correntes. Vou voltar no último ponto alto pegando de cima para baixo, pegando os 2 fios que ficam na frente e vou fazer ponto baixo. Esse ponto baixo eu vou utilizar para prender o próximo ponto picô. Então veja que após o ponto baixo eu vou fazer 3 correntes novamente. 1, 2, 3. E vou voltar no ponto baixo, introduzir a agulha de cima para baixo para deixar os 2 fios na frente e vou fazer ponto baixo novamente.
Do mesmo jeito, nesse ponto baixo é que eu vou finalizar o próximo ponto picô. Então, após o ponto baixo, faço as 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar no último ponto baixo que eu fiz, introduzir a agulha pegando os 2 fios da frente, posiciono o fio e faço o terceiro e último ponto picô. Ficou assim, olha. Para finalizar esse leque, veja que eu vou ajustar essa laçada na agulha e vou fazer mais 4 pontos altos ainda na alça de 3 correntes e novamente ajustando cada um dos pontos para que fiquem lado a lado. Então, 1, 2, 3. Veja que não ficam amontoados. Olha, eu fiz novamente 4 pontos altos na mesma alça. E sem fazer corrente de espaço, eu vou prender com ponto baixo na alça de 6 correntes. Ou seja, na alça maior, eu vou só prender com ponto baixo para completar o leque. Para fazer o próximo, eu já estou com o fio posicionado na metade da alça, como fiz aqui no início. Então, vou só laçar o fio na agulha e vou fazer uma sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. A sequência é com 3 pontos picôs. Então, vou fazer 1, 2, 3 correntes. Para prender o primeiro, eu volto em cima do último ponto alto, dos 4 que eu fiz nesse espaço. E faço ponto baixo. Os próximos, prendo sempre no último ponto baixo. Faço 3 correntes. Volto no ponto baixo, introduzindo a agulha de cima para baixo. E prendo com ponto baixo novamente para formar o segundo ponto picô. E para formar o terceiro, do mesmo jeito, 3 correntes, volto no ponto baixo e prendo com ponto baixo também, formando o terceiro ponto picô. Sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha e completar o leque fazendo mais 4 pontos altos aqui no mesmo espaço. 1, 2, 3, 4. E prendo com ponto baixo na alça que nós temos logo à frente, uma alça com 6 correntes. É importante você colocar ele numa bancada, numa superfície plana e ver se não está formando ondulação. Caso isso aconteça, você pode diminuir de 4 pontos aqui nesse leque, só para 3 pontos altos, aí faz os 3 pontos picô, novamente 3 pontos altos, tá? O meu fica muito bom com 4 pontos em cada uma das laterais, mas não se preocupe se você precisar fazer 5 ou diminuir para apenas 3 pontos. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto e lá eu mostro para você como fazer o leque do canto para ficar correto também. Chegando no canto, veja que eu estou fazendo o último leque na lateral e vou prender com ponto baixo na alça de 6 correntes. E após prender com ponto baixo, vou fazer o leque na alça de 3 correntes. Também sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, mas dessa vez eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora eu vou fazer os 3 pontos picôs, mas o picô do meio eu vou fazer com uma corrente a mais. Então, o primeiro ponto picô eu faço com 3 correntes. 2, 3 correntes. Volto no ponto alto e prendo com ponto baixo. Para fazer o segundo ponto picô, eu vou fazer 4 correntes para deixar ele mais acentuado. 1, 2, 3, 4. Vou fazer do mesmo jeito, prender com ponto baixo no último ponto baixo. Ele fica um pouco maior e assim ele fica mais acentuado. E o último ponto picô eu vou fazer com 3 correntes novamente. 1, 2, 3. E prendo com ponto baixo. Agora, sem fazer corrente de espaço, eu vou fazer mais 5 pontos altos ainda na mesma alça. 1. Olha como fica apertado, mas é só você ajustar o fio antes de fazer o ponto alto que ele fica um ao lado do outro. 2. 3. 4. 5. Veja que todos os pontos ficam no mesmo espaço sem ficar amontoado.
E sem fazer corrente de espaço, prendo com ponto baixo na próxima alça e agora eu sigo repetindo. Na alça de 3 correntes, eu vou voltar a fazer o leque normalmente como eu fiz no comprimento do tapete, ou seja, o leque com 4 pontos altos, 3 pontos picôs, todos formados por 3 correntes. Somente o leque do canto é que eu fiz diferente, com 5 pontos altos, 3 pontos picô, mas o do meio, para ficar mais acentuado, eu fiz com 4 correntes. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta, e se você não quer fazer o arremate com agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo no ponto baixo que foi feito para começar a volta. E após fazer esse ponto baixíssimo, faça mais uma corrente, alonga o fio, corta e puxa, que essa corrente vai finalizar fazendo um arremate. Aí você pode passar o fio para o avesso da peça, esconder aqui nesse acúmulo de pontos e cortar a sobra. Mas para ficar bem discreto, não ficar aparecendo essa corrente aqui no final desse arremate, eu vou utilizar a agulha de tapeceiro para fazer esse arremate. Então, após fazer os 4 pontos altos aqui finalizando o leque, eu vou cortar o fio deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate com segurança. Após cortar o fio, eu vou passar ele totalmente aqui, olha, após o último ponto alto e vou colocar na agulha de tapeceiro. Eu utilizo a agulha de tapeceiro número 14, mas se você tiver qualquer outra agulha de costura que conseguir passar o fio no fundinho da agulha, serve também. Com o fio na agulha, eu vou pular o ponto baixo, vou direto no primeiro ponto alto do primeiro leque, pegando assim os 2 fios na parte de cima do ponto alto. Vou passar o fio totalmente. Depois eu passo de cima para baixo no último ponto alto. E agora eu vou passar de cima para baixo no ponto baixo, saindo com a agulha no avesso da peça. Desse jeito. Veja que costurando, olha, puxando bem o fio, ele faz a parte de cima do ponto baixo e fica bem discreto. No avesso da peça eu vou só costurar esse fio, escondendo para ele não aparecer lá na frente. Assim, olha, sem aparecer a costura, mesmo que apareça o fio um pouquinho, ele não fica perceptível por conta da cor. Aqui no avesso eu vou só esconder no acúmulo de pontos, desse jeito, olha, costurando aqui nos fios do leque. Para ficar mais seguro, eu vou passar em um outro fio, um pouquinho mais à frente, e depois voltar costurando novamente. Assim já pode cortar o fio que não fica soltando, mas se você quiser deixar ainda mais seguro, pode tirar o fio da agulha, dividir esse fio em 2, nós estamos trabalhando com fio 6, então deixo 3 fiozinhos para cada lado, formando 2 fios. Aqui, olha, eu vou deixar 3 fiozinhos para cada lado, metade desse fio vou colocar na agulha novamente e passar em mais um fiozinho aqui só para dar sustentação para fazer o nó. Agora sim, só fazer aqui 2 ou 3 nozinhos e cortar a sobra. Cortei as pontas de fio e tenho aqui a peça pronta. Eu espero que você tenha gostado do resultado. Deixa eu mostrar para você que colocando numa superfície plana, ele fica perfeito, não fica levantando as pontas aqui do bico de acabamento. E em todos os cantos nós temos o bico exatamente igual, como eu expliquei para vocês fazer a divisão das alças, fica perfeito. Se você não assistiu um vídeo que eu expliquei como você adaptar para outros bicos de acabamento, assista o vídeo que eu deixei o link na descrição, é só clicar na frente do título que tem uma setinha que aparece a descrição do vídeo e lá tem a indicação desse vídeo que eu expliquei como você adaptar para qualquer tamanho. Eu espero você no próximo vídeo, um forte abraço!